Parte 2, página 246 e 247, ok? Aqui vocês vão observar que vem falando sobre a escravidão africana e a escravidão portuguesa. E vem trazendo aqui dois diferentes tipos de trabalho. Vem falando sobre o trabalho escravo e suas características e vem falando sobre o trabalho livre. E aí vocês vão ver que há uma diferença muito grande entre um grupo, que é o que trabalha de forma escrava, e o grupo que trabalha de forma livre, ok? Vou citar um exemplo que está bem no início. Aquele que trabalha de forma escrava, ele não tem liberdade de ir e vir. Ele não pode sair de onde ele está. E aquele que trabalha de forma livre, ele tem a liberdade de ir e vir. Então, ele pode sair, ele pode fazer o que ele quiser. E aí, a gente vai falar aqui um pouquinho, na página 247, sobre algumas situações que aconteceram nesse processo, ok? Vamos lá? As pessoas submetidas à escravidão doméstica eram as empregadas em vários tipos de trabalho. Geralmente nas terras de famílias, de grandes famílias de fazendeiros daquela época, principalmente das famílias agrícolas do nosso país. E os filhos das escravas, eles já eram livres. Só que as escravas, elas não eram, porque elas tinham que continuar trabalhando ali. E por que elas não eram livres? Porque elas não recebiam salário. E aí, tem aqui também características, tá? Porque aqui tem aqui, ó, aquele que trabalha de forma escrava, ele não recebe ganhos. E aquele que trabalha de forma livre, ele recebe para trabalhar. E aí aconteceu essa situação, né? Tem aqui também outras observações interessantes nesse texto. Olha só, tem aqui, ó. Tem uma imagem, olha essa imagem, bem de pertinho para vocês observarem. Olha aqui. É um rei sentado no trono, com soldados, com súditos, com vários homens no chão, se rendendo ao rei. Esse reinado aqui é no Congo, ó, porque a fotografia tá aqui, ó. Rei do Congo recebe comitiva portuguesa. É o rei recebendo um grupo de portugueses. O rei do Congo, que é um rei negro, que é um rei africano, recebendo um grupo de portugueses. E aí a gente tem aqui, nesse texto, olha que coisa interessante. Um episódio significativo dessa história foi quando os portugueses chegaram ao reino do Congo. O rei Gongoles logo acreditou que os portugueses eram poderosos e deveriam ter um Deus igualmente poderoso. Olha só a interpretação desse rei. Por isso, ele se converteu à religião cristã e se aliou aos europeus, passando a trocar gangoleses escravizados por objetos comuns. Olha só que coisa que vocês precisam absorver. Aqui a gente está falando de escravidão portuguesa. Por quê? Eles são negros que estão no Congo com o rei do Congo e eles são negros que escravizam negros. E aí o rei do Congo, achando que os portugueses tinham uma divindade tão grande, tão forte, se rendeu ao cristianismo e começou a vender gangoleses. Quem eram gangoleses? Eram os homens
africanos para os portugueses. E os portugueses pegavam esses africanos e vendiam para outros portugueses, e vendiam para outros europeus, e vendiam para outros lugares. Olha que sério. Vamos lá, continuando. O comércio de africanos para o Brasil teve uma duração de 300 anos de escravidão. Lembra que eu contei isso lá no primeiro capítulo? Que nós tivemos 300 anos de colônia, 100 e poucos anos de império, primeiro império e segundo império, e durante 300 anos esse povo ele foi escravo, e a escravidão foi sendo quebrada de forma gradativa. Porque existiram vários processos de conquistas até chegar à última libertação, que foi a Carta Áurea, que deu a abolição da escravatura. Mas teve várias outras leis que foram conquistadas, que eu vou gravar na próxima aula para vocês. Eu vou falar sobre algumas leis, que é a lei do ventre livre, que é a mãe que podia amamentar o filho, a criança, o idoso negro acima de 65 anos já conquistou a liberdade. Então existiram várias conquistas até chegar a esses 300 anos e acabar de vez com a escravidão no Brasil. E aqui vem falando sobre isso. Por quê? Milhões de pessoas foram trazidas aos territórios brasileiros para trabalharem de forma forçada, conforme a tia falou, em situações adversas, de diversas formas. Os seres humanos, eles carregavam com eles, os africanos, a cultura deles, a forma de vida que eles viviam na África, e os africanos encontraram meios de manter alguns hábitos e práticas para não serem transformadas. Então, o que isso aconteceu? Essa transformação não foi destruída, porque com o passar do tempo, a gente acabou absorvendo tanto os imigrantes de outras regiões asiáticas, europeias, africanas e outros continentes que vieram para cá, também absorveram essas práticas, esses hábitos que foram transformando o nosso Brasil, ok? Muito importante que vocês leiam esse texto, porque esse texto está muito rico, mas a tia resumiu para vocês aí de uma forma mais literal, para vocês poderem entender um pouquinho, tá bom? Vocês vão observar algo que tem aqui nesse quadro, algumas imagens bem expressivas, e vocês também vão fazer aqui, não se esqueçam de fazer a pesquisa que a tia pediu para vocês fazerem, tá? Escolhendo aqui uma região do nosso país para poder, principalmente, vocês encontrarem nesses 300 anos que eles foram escravizados, a região que vocês escolherem, vocês procurarem aonde eles ficaram, o tempo que eles ficaram e o que eles fizeram, porque muitos vieram para trabalhar nos canaviais de açúcar, nas plantações de cana-de-açúcar. Muitos vieram mais tarde para arrancar pau-brasil, para poder levar para Portugal, para transformar em tinta. Porque vocês sabiam que o pau-brasil tem uma pigmentação vermelha que eles levavam para Portugal para tingir os tecidos. E hoje ele é uma árvore que está praticamente quase em extinção e ela é preservada, mas os portugueses arrancaram isso e foi através de mãos escravas. Então também teve esse processo. Teve o processo também, que era o processo da colheita da cana-de-açúcar
para moenda e transformar naquelas placas de açúcar para serem enviadas para Portugal, para serem refinadas em Portugal. Tudo isso era feito pelos escravos. Depois teve fazendas de café, depois teve fazendas de gados, que aí tinha que os gados foram trazidos pelos portugueses para cá para trabalhar na colheita da cana-de-açúcar, porque os gados ajudavam nas moendas e depois também para transportar aquela cana-de-açúcar que tinha sido processada em placas para serem enviadas através dos navios. E aí os negros, por várias regiões, todas as regiões do nosso Brasil, os africanos tiveram representações significativas no processo de 300 anos de colonização do nosso Brasil, tá, gente? E uma observação que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente fechar a aula de hoje, é o seguinte: quando vem aqui falando para vocês que é importante vocês conhecerem um pouquinho, para a gente depois, a gente vai falar na próxima aula sobre os africanos no Brasil, vocês entenderem que por eles terem vindo de vários países diferentes, eles tinham hábitos diferentes, culturas diferentes e inclusive mãos de obras diferenciadas. E isso é muito importante vocês saberem, porque nós somos um povo miscigenado, nós somos um povo de raízes africanas e com certeza absoluta tem coisas muito preciosas aí para vocês aprenderem, para vocês conhecerem com relação a esse povo, a essa história que a gente precisa contar e a gente precisa conhecer, tá bom? Então, a gente vai encerrar a aula aqui de hoje e a gente não vai ter ficha de atividade para fazer na aula de hoje, porque vocês vão fazer essa pesquisa, ok? Na próxima aula aí a tia vai dar lá as fichas de atividades para vocês fazerem a correção, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.